Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional da Controlab. Já gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais esse encontro online. Hoje a gente está com o tema inflamação no sistema, na citologia ginecológica, como reconhecer alterações reativas e evitar armadilhas diagnósticas no Papa Nicolau. Antes da gente começar, eu só vou passar algumas informações, né? Nós vamos ter, em média, 60 minutos para a apresentação, mais 20 minutos para as perguntas no final. Eu vou pedir para que todos coloquem as perguntas no item perguntas e respostas, que é um recurso que está disponível nas ferramentas da reunião, que são esses 9 pontinhos aí na barra inferior da plataforma, tá bom? No final da aula, eu também vou disponibilizar no chat um link para que vocês preencham com o nome e o e-mail de vocês para a emissão do certificado, tá bom? E também, nesse mesmo link, vou pedir a participação de vocês para a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente contar com vocês nessa pesquisa, né, o olhar de vocês sobre esse encontro, para que a gente melhore as nossas iniciativas educacionais, tá bom? E também vou pedir para que vocês fiquem atentos ao spam, né, na caixa de e-mail de vocês, porque a informação sobre o certificado pode acontecer de ir para a caixa de spam. Então, o certificado ele é disponibilizado numa plataforma educacional da Controlab, que vocês vão receber a comunicação por e-mail, mas é importante vocês se atentarem à caixa de spam de vocês, tá bom? Do e-mail. O certificado, ele só vai ser emitido para quem assistir pelo menos 75% da aula, tudo bem? Bom, então agora a gente vai dar início à aula. Vou passar a palavra ao nosso convidado, o Dr. Marcelo Perazzoli. Ele é farmacêutico especialista em citologia clínica, com experiência em docência na área da saúde, diagnóstico citológico, e é nosso assessor em citologia ginecológica e tem qualificação de equipes multiprofissionais que atuam em saúde da mulher. Doutor Marcelo, fica à vontade, tá? Pode iniciar sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com alegria que a gente tem mais uma aula aqui sobre citologia, né? Uma área muito gostosa, eu gosto muito, né? Uma paixão que eu tenho, né? E a aula de hoje ela vai complementar uma outra aula que nós já tivemos em um outro momento, e vocês podem estar buscando no YouTube da Controlab sobre as principais lesões citomorfológicas, né, e os critérios, enfim, que a gente encontra na rotina de citologia, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre o processo inflamatório, né? A gente não vai ter como, devido ao tempo, abordar todos os processos, porque são muitos, né? E muitos desses processos, eles não aparecem no laudo citopatológico, eles vão aparecer, assim, na bancada mesmo, onde o citologista vai fazer a identificação deles e vai lá pôr no laudo que tem um processo inflamatório presente naquela amostra, tá? Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, então eu vou ficar sem visualizar vocês, mas aí a gente vai conversando, vocês fiquem à vontade também para interagir. Bom, gente, a inflamação, ela é um principal. Eu acho assim que às vezes não é tão difícil, na verdade não é difícil quando você visualiza uma lesão propriamente dita no esfregaço cérvico-vaginal. Mas os processos inflamatórios, eles são o calcanhar de Aquiles de todo citologista, porque eles ficam num limbo entre um processo causado por um agente físico, químico, biológico, ou então e aí esse processo às vezes ele é muito intenso e acaba gerando alguma dúvida em relação ao diagnóstico. Por isso que a gente tem a categoria das atipias, tanto atipias escamosas como atipias glandulares. Ou uma questão aqui que, a princípio, já não, como a nomenclatura brasileira adotou o sistema de Bethesda como padrão, a gente tinha aquela categoria de origem definida, porque às vezes você não sabe se a alteração é de origem glandular, escamosa, ou então você fica na dúvida, você não consegue identificar. Mas, enfim, a gente hoje tem um sistema de Bethesda que ele é padronizado. Então, se hoje eu dou um laudo aqui no Brasil, eu posso ir para fora do Brasil e
tá tudo certo, porque esse laudo ele é padronizado, então é uma nomenclatura, e tem lá, tem sim suas vantagens, né? Então, o sistema em si, de Bethesda, ele é muito bom para a classificação citopatológica, de citologia do colo uterino, né? Cérvico-vaginal. Bom, então assim, como reconhecer alterações reativas e evitar armadilhas diagnósticas no Papa Nicolau? Primeiro, a gente tem que lembrar um pouquinho ali da patologia, né? A resposta celular ao estresse e aos estímulos nocivos, né? Então, assim, ó, o que que é o processo inflamatório? Ele sempre vai ser uma resposta de proteção dos tecidos vascularizados diante da infecção ou lesão. Então, nós vamos sempre ter um agente físico, químico, biológico, e esse agente vai causar um dano nesse tecido, nesse local. E aí, falando de colo uterino, então a gente tem, o colo uterino não é um sistema fechado, né? Então ele fica susceptível a agentes infecciosos, cândida, tricomonas, e ACTs, no caso, né, como tricomonas, mas há outros agentes como cândida, actinomyces, e então ali está susceptível. O objetivo da inflamação é eliminar o agente causador do dano. Sempre vai ser esse o objetivo. E aí, restabelecer aquele epitélio, removendo as células e tecidos mortos, porque esse agente causador ele vai causar um dano tecidual, e aí elas são as células de defesa do nosso organismo que vão restabelecer esse dano, vai haver a epitelização, e aí vamos manter a homeostasia do epitélio, né, do organismo, ou do sistema. E iniciar o processo de reparo tecidual. Então, a homeostasia são exigências fisiológicas normais que o nosso corpo todo dia está trabalhando para isso, para manter um padrão, né, de manutenção, né, de todo o nosso organismo. A adaptação celular, ela decorre, então, de um estresse fisiológico. Esse estresse ele pode ser mais severo, né? Em alguns estímulos patológicos. Então, você tem estímulos que eles são mais agudos e outros mais crônicos, né? E a depender desse estímulo, então, a gente vai ter uma resposta celular, ou adaptativa, ou então, até certo momento, que essa célula ela não vai mais suportar esse estímulo, né? Ela vai acabar sofrendo apoptose. Então, novos estágios de estabilidade, porém alterados, vão acontecendo, né? Então, quanto maior o estímulo, maior a adaptação dessa célula, mas vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais responder, ela não vai conseguir mais se proteger, se defender desse estímulo, né? E a ideia dessa proteção, dessa estabilidade, ou desse estágio, desse novo estágio, é preservar a viabilidade da célula e modular sua função, né? Então, através desse estímulo, vai ocorrendo uma modulação para que essa célula possa sobreviver. As respostas adaptativas, elas podem vir por meio de uma hiperplasia, que é o aumento do número de células, né? Hipertrofia, que seria um aumento do tamanho, né, dessas células, no caso, células que não se dividem, né? Então, a gente tem células musculares, por exemplo, que elas sofrem uma hipertrofia, e a atrofia. Então, quando é a redução do tamanho, ocorre uma redução do tamanho da célula e da função. Então, a gente tem no colo uterino, por exemplo, a atrofia, né, que é a redução dos índices ali de estrogênio, que acaba impedindo que haja a maturação do epitélio. Então, a gente tem um predomínio de células imaturas, sejam basais e principalmente parabasais, né? Se os limites de resposta adaptativa eles forem excedidos, então vai chegar um ponto que essa célula não vai mais suportar essa agressão, então a gente tem uma lesão celular. E o que acontece? Nessa resposta adaptativa, a gente ainda tem um processo chamado metaplasia imatura, que difere do processo de metaplasia, que é o processo ali da ectopia, né? Que é a internalização do epitélio endocervical ali para dentro do canal, né? Então, a gente tem a ectopia na fase mais jovem da mulher, que vai ocorrer a externalização do canal endocervical, das células endocervicais, né? E aí a gente vai ter na atrofia a internalização, ou seja, pelo processo de metaplasia a gente vai ter isso. Então, a metaplasia imatura, ela é um estímulo
de resistência da célula, que difere da metaplasia normal, né, fisiológica ali do colo uterino. Então, é importante a gente sempre ter essa distinção. Bom, a gente tem uma causa de uma doença, né, aqui no esqueminha, então, que vai levar a uma consequência. Então, a gente tem uma etiologia, o mecanismo, né, dessa doença, né, dessa patologia, né, o organismo que vai estar causando isso. A gente vai ter uma resposta adaptativa, né, então, que vai resultar em anormalidades desse tecido. Então, essas respostas, elas começam a nível molecular, depois nível funcional, e aí depois ainda a gente vai conseguir visualizar morfologicamente. Então, na citologia, a gente já tem alterações celulares. E aí as manifestações clínicas, né, em consequência desse processo. A célula normal, então, ela tende a sempre, nosso organismo, as nossas células, a manter uma homeostasia. Ou se eu tiver um estresse dessas células, vou ter uma resposta adaptativa. Se o estímulo for nocivo, né, eu vou ter uma lesão. Se essa resposta adaptativa perdurar por muito tempo, nós vamos ter uma incapacidade da célula se adaptar, que vai levar a uma lesão também. Só que, assim, essa lesão celular, se esse estímulo ele for cessado, ela pode fazer, essa lesão ela pode ser reversível, e a célula, então, voltar ao seu estado normal. Agora, se esse estímulo ele continuar persistente, então a gente tem uma lesão irreversível, e aí se esse estímulo ele for patológico, essa lesão, né, for patológica, ou um nível de estresse muito alto, a gente vai ter um processo chamado necrose. Isso pode aparecer na lâmina da citologia. Agora, se nós tivermos aí condições normais e danos no DNA das células, a gente vai ter a apoptose, né, que é a morte celular. Então, esses dois processos levam à morte celular, no caso da lesão irreversível. Tá. Então, a gente tem a hiperplasia, que ela sempre vai ocorrer por demanda. Então, vai haver um estímulo hormonal, esse estímulo pode ser um vírus, que vai estimular a secreção de um determinado hormônio, como, vamos supor, as verrugas genitais, né? E aí, esse estímulo hormonal, ou essa mudança, essa intervenção vai acabar fazendo com que haja uma maior divisão celular, enfim, intervenção em alguma síntese proteica, em alguma proteína, e aí a gente vai ter uma hiperplasia, né, que seria uma proliferação de tecidos, ela pode ser local. Uma hipertrofia, né, como eu já falei anteriormente, estímulo externo, né, então, por exemplo, os tecidos os músculos, né, no caso, você faz academia, por exemplo, então você vai causar uma hipertrofia, você não vai ter uma hiperplasia celular, você vai ter uma hipertrofia, ou seja, as células vão aumentar de tamanho. A atrofia, que é a redução de nutrientes e fatores de crescimento, né, que vai ocorrer lá na menopausa da paciente, e a metaplasia adaptativa, que é uma mudança de um epitélio para outro, né, como consequência, por exemplo, uma irritação crônica. Aí nós temos alguns agentes, mais para frente, que a gente vai ver que podem causar isso. E a inflamação crônica e fibrose, né? Então, a gente tem um processo que já não é mais agudo, ele é permanente, né? E aí a gente vai ter um aumento anormal de proteínas e colágeno por parte de algumas células. A hiperplasia fisiológica, então, ela geralmente é hormonal, né? E é um aumento da capacidade funcional do tecido. Por exemplo, nós temos a paciente jovem, que lá ela vai ter o aumento dos seios na adolescência, ou então na gravidez, né? E a mulher, né, a gestante, né, vai ter aumento dos seios lá durante a gravidez. Vai ser um estímulo hormonal, né, para se preparar aí para maturidade, ou então para amamentar, ou fazer o aleitamento materno. E o aumento do colo do útero gravídico também. Então, vão ser estímulos hormonais totalmente fisiológicos. Ou ela, então, pode ser uma hiperplasia compensatória. Após o dano ou perda parcial, por exemplo, uma cauterização no colo uterino, uma hepatectomia, né, vai ocorrer qual que é o entendimento do organismo nesse sentido? Opa, houve a perda de tecido, então eu preciso repor isso, né?
Então, essas características vão levar com que haja um estímulo hormonal compensatório, e aí vai ocorrer essa reposição para que se obtenha a homeostasia. Quando ela é patológica, é uma estimulação excessiva de células-alvo por hormônios, né? Hiperplasia endometrial, por exemplo, que é um desequilíbrio entre os níveis de progesterona e estrogênios, e aí acaba favorecendo o aumento anormal de estrogênio. E aí isso pode levar a um sangramento menstrual anormal, que requer muita atenção da parte clínica. Mas a informação no laudo, na requisição do exame citopatológico, também é uma ferramenta muito importante para que o citologista possa ficar atento a essa informação. E quando a lâmina, por exemplo, foi possível fazer a coleta, a lâmina foi para o laboratório e se recebe uma lâmina com essa informação, então é muito mais interessante para fazer as devidas correlações clínicas. Mas, agora com as novas diretrizes, então, na verdade, já era antes preconizado isso, sangramento anormal já deve ser encaminhada a paciente para avaliação, direto, sem precisar esperar aí o laudo citopatológico. E aí, fatores de crescimento, né? Infecção viral pelo HPV, que vai causar as verrugas genitais e lesões nas mucosas. Então, um pouquinho aqui, ó. Em geral, os processos inflamatórios apresentam causas mistas, ou por vários micro-organismos ou corpos estranhos, né? Que eles, por exemplo, que estão presentes ali no colo uterino. Hoje a gente tem bastante inserção do dispositivo intrauterino, o DIU, né? Então, esse objeto, ele é estranho ao colo uterino, e é normal que o colo uterino também responda a esse objeto estranho que vai estar ali. Então, a gente vê muita reatividade nas amostras de pacientes que possuem o dispositivo intrauterino. O que é sempre interessante, como profissionais citologistas, a gente ressaltar para os coletores, os profissionais que coletam amostras patológicas, é que sempre informem na requisição do exame que a paciente faz uso do DIU, porque a gente vai ver mais adiante que existem alterações relacionadas ao DIU que podem mimetizar a adenocarcinoma, por exemplo, ou então algumas outras alterações que deixam a gente realmente na dúvida se essa paciente tem uma atipia, uma lesão, ou então é só um efeito realmente causado pelo dispositivo intrauterino. A experiência, claro, vai contar, porque já se tem uma memória fotográfica ali das alterações causadas pelo DIU, mas é sempre bom ter a informação na requisição. Ter a informação não é quesito para dizer que eu vou dar uma alteração ou não, mas é para auxiliar ali na tomada de decisão para fechar a conclusão do laudo citopatológico, tá? E aí, traumatismos, né? Quando você faz cone, por exemplo, então a gente pode ter um processo inflamatório ali decorrente dessa conização, cauterização, utilização de alguns ácidos, enfim, né? A gente pode ter. E agentes químicos irritantes, né, como géis e cremes, também podem acabar estimulando alguns processos inflamatórios. Então, eles estão associados com corrimento mucopurulento, soro purulento, branco ou seroso, sintomas como dor abdominal baixa, dor lombar, prurido e dispareunia. O que é importante? A anamnese, ela vai auxiliar muito na questão da inflamação. Então, quando a gente tem uma anamnese bem realizada pelo profissional e essa informação chega para o citologista lá no balcão, a gente consegue identificar muito melhor essas alterações e fazer uma correlação clínica melhor, né, obtendo o resultado mais preciso daquele laudo citopatológico. Os sintomas, então, provocam corrimentos diários pruriginosos ou não, purulento, fétido, espumosos, que causam manchas na roupa íntima, né, que é um dos relatos que as pacientes mais fazem, e requerem o uso regular de absorventes higiênicos, né. Então, a gente tem as cervicovaginites, que são inflamações do epitélio escamoso da vagina e do colo uterino, né. Os agentes causadores, então, eles são
eles causam destruição das células superficiais, geralmente, porque são as células superficiais escamosas que estão ali mais em contato com esses agentes. Então, a gente pode ter as células endocervicais também, mas, via de regra, as células superficiais são as primeiras a sofrer essa agressão. Elas vão ter uma reação inflamatória, então, aquela questão que a gente sempre discute na citologia, a presença de leucócitos, ela não quer necessariamente que a gente identifique um processo, não é um quesito para que a gente identifique um processo inflamatório, mas sim a reatividade das células, né? Então, quando a gente vê alguns critérios presentes nas células, a gente já pode dizer que ali tem um processo inflamatório existente. A gente pode, claro, com a experiência, dizer se ele é discreto, moderado, acentuado, né? Mas isso não é um critério obrigatório a gente colocar no laudo. Tem profissionais que gostam, tem profissionais que acham melhor não, né? Mas isso é critério de cada um. Mas aponta lá que existe um processo inflamatório. Aí o que acontece depois? Vai ocorrer uma descamação e ulceração, né? Então, uma redução da espessura epitelial, né? Então, esse epitélio que ele era estratificado, ele pode perder algumas camadas, né? E a superfície do colo é coberta por resíduos celulares de secreção inflamatória mucopurulentes. Claro, porque houve um dano tecidual, e com esse dano tecidual foram liberadas proteínas, glicogênio, substâncias que estavam no meio intracelular. E aí tem microbiologia, tem a flora normal, vaginal, né, lactobacilos, bacilos curtos, cocos, mas podem ter outros agentes microbiológicos. E aí, quando a gente tem esses agentes microbiológicos que eles utilizam essas substâncias como nutrientes, então a gente tem provavelmente aquela leucoreia, um desequilíbrio da flora vaginal também pode ocorrer, enfim, né? E aí os sintomas, dor abdominal, dor lombar, né, essas características que são mais características do processo inflamatório, mas tudo tem que ser investigado também. Nas camadas mais profundas, então, do epitélio escamoso, as células sofrem uma tumefação, com infiltração de neutrófilos no espaço intercelular. Então, aquele conceito básico ali da patologia, né, as células saem da circulação e acabam os macrófagos indo ali para o tecido fazer a fagocitose. Bom, e a gente tem os cervicites também, né, que é a inflamação do epitélio colunar do colo uterino. Ocorre uma congestão do tecido conjuntivo, então a gente tem uma descamação celular e ulceração, secreção mucopurulenta. Se a inflamação persiste, as vilosidades tornam-se mais delgadas e a mucosa pode secretar menos muco, né? Então pode ter um ressecamento aí no caso, devido à diminuição da secreção de muco, né? E a gente vai ver mais para frente o que isso também pode estar, o que isso pode ter de interferência. Em ambas as afecções, depois da inflamação e necrose tecidual repetidas, as lesões regeneram e o tecido necrótico é eliminado. O epitélio recém-formado apresenta numerosos vasos e a proliferação do tecido conjuntivo e dá origem à fibrose de grau variado, né? Então, vai depender. Isso seria a resposta normal do organismo ao processo inflamatório. Bom, no colo uterino, então, a gente tem algumas condições benignas que elas requerem atenção. Às vezes, essas condições, elas podem assustar um pouquinho, mas, como citologistas, a gente precisa saber da existência delas para fazer uma correta interpretação dos achados na lâmina do exame preventivo. A hiperplasia de células de reserva, por exemplo, ela se inicia com a proliferação de células de reserva situadas entre e abaixo de células endocervicais. Histologicamente, então, em condições normais, elas são vistas em pequenas quantidades. Em condições de hiperplasia, como o conceito que a gente já viu anteriormente, elas formam extratos de 6 ou mais camadas. Isso pode ser melhor visto na histopatologia. Na citologia, elas são células, aparecem como células mais soltas, né? Porque a citologia, ela é um esfregaço, não é possível, né? Na citologia, a gente vê uma estrutura, o epitélio totalmente estruturado, então a gente faz um raspado ali, só que essas células vão estar na superfície
do colo, por isso que a gente vai observar elas na lâmina. Então, são células pequenas, redondas, com alta relação núcleo-citoplasma, elas aparentam levantar o epitélio, né? Então, é uma característica que acontece. A hiperplasia ocorre tanto em epitélio de revestimento como nas criptas. Diferenciação, então, passa para a fase de metaplasia escamosa imatura, metaplasia escamosa madura, até perder as características de origem glandular, né? Então, ou seja, ela tem origem lá no epitélio cervical, mas com o estímulo hormonal, então o estrogênio vai estar atuando, né? E vai acontecer, então, a epitelização, a transformação dessas células em células escamosas, né? A diferenciação. O que é importante a gente observar sempre num quadro de hiperplasia? As características dessas células, porque elas têm um núcleo um pouquinho mais aumentado, uma relação núcleo-citoplasma também menor em relação aos outros tipos celulares, elas são células mais jovens, né? Elas podem sim estar respondendo a estímulos agressivos, né? Químico, físico, biológicos, e aí elas podem apresentar uma reatividade que em algumas situações podem até confundir com atipia ou lesão. Então, nessas condições, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela e aí analisar melhor o esfregaço, com mais cuidado. Quando esse fenômeno ocorre essencialmente na superfície do epitélio, o ósseo glandular tende a ser fechado pelo processo. A gente já vai ver como isso acontece. E as glândulas abaixo se dilatarem cisticamente. Então, a gente já tem uma outra característica, que é a formação de cistos, né? E esses cistos, eles podem não causar nada no paciente, mas eles também podem causar algum desconforto, algum incômodo, né? Os cistos é um pouco mais difícil causar uma reatividade celular, né? Mas eles podem, sim, em algumas situações, trazer algumas alterações celulares. Nos esfregaços cervicovaginais, esse processo é bem perceptível quando são observados pequenos segmentos do epitélio colunar com as camadas inferiores de células de reserva hiperplásicas ainda aderidas, né? Isso não é tão comum, mas a gente pode observar isso. E outra coisa, as células hiperplásicas, elas podem ser confundidas também com estiócitos. Então, a gente faz a diferenciação ali pela vacuolização do citoplasma, onde os estiócitos, né, na verdade, os macrófagos, né, uma reunião de estiócitos, de macrófagos, a gente chama de estiócito, né, brincando um pouquinho. Né? Então, são vários macrófagos que se juntam e formam um estiócito, que é uma célula gigante multinucleada. Então, quando a gente tem vários macrófagos, por exemplo, e tem um quadro de hiperplasia, requer um pouco mais de cuidado na avaliação, porque pode ser confundido. Os macrófagos, por si só, eles também já causam alguma confusão, podem causar alguma confusão. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Aqui, então, uma imagem, né, de uma hiperplasia, né? Então, vocês podem observar que não são células mais pequenas. Se eu observar ali as células, não sei se todos conseguem ver o cursor do mouse aqui, mas ó, essas células aqui são células escamosas superficiais. Então, aqui a gente tem células intermediárias, né? E os estiócitos, aqui é meio líquido, né? Então, os estiócitos as células de reserva, elas estão aqui, ó, num agrupadinho, né? Pode passar batido por leucócitos, porque na triagem ali, se não tiver o cuidado, pode ser confundido com, né, neutrófilos, por exemplo. E aqui nessa outra imagem, então, está um pouquinho melhor. A gente vê que tem uma piquinose aqui, tem um pouquinho de degeneração também, né? Mas elas estão aqui, elas estão presentes no esfregaço, e quando o núcleo delas, elas estão queratinizadinhas aqui, pseudoqueratinizadas, e o núcleo está um pouco aumentado, a gente precisa ter muito cuidado para não confundir com lesão de alto grau, ou até se o citoplasma estiver um pouco frouxo, com pensar em carcinoma. Então, aqui sim a gente precisa ter muita cautela na presença dessas células hiperplásicas. E aqui, como eu falei, né, a transformação metaplásica ocorre quase exclusivamente na região do epitélio de superfície,
né, e exclui os ductos glandulares. Então, esse aqui é o processo de formação dos cistos. Então, eu tenho um processo de metaplasia, essas células metaplásicas aqui, ó, eu tenho o epitélio colunar aqui revestindo, né, e aqui eu tenho um processo de metaplasia acontecendo. Essas células metaplásicas, elas se dividem tão rapidamente que elas acabam fechando a glândula. E as células endocervicais que estão aqui dentro dessas criptas, dessa glândula, elas continuam secretando muco, né? Só que nesse caso, na formação de cisto, a glândula está fechada. E aí vai começar a ocorrer o acúmulo de muco dentro desse local, né? Então, esse muco não vai sair. Então, vai ocorrer aí o ressecamento, né? Claro, não vai ter muito cisto, mas nessa imagem aqui, desse autor que eu gosto muito, que é o Naut, ele tem um livro muito antigo, é de 2004, mas talvez é um dos livros que traz muito mais relatos de casos assim de citologia da rotina mesmo. Então ele traz essa imagem aqui bem legal de um colo uterino cheio de cistos. Pode ver que ele está bem vascularizado aqui, mas ele está com muito cisto, né? Então é esse processo que vocês podem ver aqui na figurinha ao lado, tá certo? Então é isso que acontece. Agora sim, aqui a gente precisa ter também muita cautela em relação à presença de pólipos, né? Então, os pólipos, eles são massas de tamanhos variados, em geral alongado, a partir de áreas de implantação, né, que são pedículo da mucosa, composto por um eixo conjuntivo vascularizado de sustentação, ele é recoberto por epitélio colunar. Então, o pólipo é uma projeção do estroma, que vai ocorrer ali no canal, né? Então, ele pode ser ele vem lá de dentro do canal, do epitélio colunar, e ele vai se projetar para fora do ósseo, do canal cervical. Ele tende a apresentar reações celulares inflamatórias subepiteliais e ou ulceração focal do epitélio. Seu eixo de sustentação ainda apresenta vasos sanguíneos longos, espessos em estromas, geralmente fibrosado. Pode apresentar áreas de metaplasia escamosa, então é muito comum na ponta do pólipo haver células metaplásicas. Às vezes a gente só vê células metaplásicas normais, mas pode sim ter células metaplásicas imaturas, né? Então isso é um detalhe importante. Colposcopicamente aparecem áreas acetobrancas após o uso do ácido acético. Então o que acontece? É feita uma colposcopia, se identifica a presença do pólipo. Essas células são células jovens, ricas em proteínas, são células metaplásicas, então elas fazem uma síntese proteica maior, e quando o ácido acético ele vai lá naquelas células, ele vai fazer uma condensação, e essa condensação vai ser responsável por essa mancha aceto-branca que a gente diz. Raramente pode ocorrer transformação maligna, mas existe sim a possibilidade de ter, né? Mas não é comum. Pode ser único, ou eles podem ser único ou múltiplos, tá? Então, eles podem ser aparentes quando estão no orifício externo, ou podem estar implementados internamente no canal cervical, né? Então, é uma característica, ou eles estão externalizados, ou eles ainda estão dentro do canal. Quanto mais próximo ao istmo, ou endométrio, maior a probabilidade de ocorrer variações de estrutura. Então, são pólipos de transição ou pólipos ístmicos. Aqui, então, vocês podem ver, temos um pólipo na primeira figura da esquerda para a direita. Ele está projetado para fora do canal, né? Então, foi feita a aplicação aqui do ácido acético, né? Essas duas outras imagens aqui, então, também a presença de pólipos, não, bem evidente, né, causando sangramento. Então, isso aqui requer atenção. Para a citologia, o que importa aqui, principalmente, é saber que os pólipos, eles causam muita reatividade celular. Então, você vai encontrar metaplasia, você pode encontrar aumento nuclear, pode encontrar heparo junto, metaplasia imatura, né? Então, são características inflamatórias que vão estar presentes ou
na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, a gente observa algum desses critérios, tá? Se a coleta for bem realizada, a gente encontra um pouquinho de sangue ainda, né? Pode estar causando aí um colo mais friável, né? Imagine que fica muito mais sensível, né? O epitélio. E aí a gente encontra principalmente metaplasia, reparo e metaplasia imatura. Tá? E é pouco difícil encontrar atipia ou lesão em pólipos, mas em algumas situações, sim, é preciso fazer a distinção, porque pode acontecer de estar presente. Aqui também, ó, nesse pólipo aqui da esquerda, né, ele está necrosado, né, e esse outro da direita aqui está formando uma linguetinha, né, então, na hora da coleta, já foi identificado ali, bem focado no espéculo, que tem esse pólipo presente, né. Essa autora aqui, a Rita Maria Zanini, ela tem esse livro aqui, Doenças do Trato Genital Inferior e Colposcopia, e quem tiver a oportunidade de adquirir é muito bom, principalmente para quem está na clínica. Ela detalha muita coisa interessante que eu acho que vale a pena, sim, todo profissional ter esse conhecimento. E aqui, então, a gente tem a reatividade que o pólipo pode causar nas células, até essas duas imagens aqui, elas não possuem uma reatividade tão grande, né? Eu já já analisei casos onde tinha uma reatividade um pouco maior, né? Mas aqui a gente pode observar, então, que tem um núcleo proeminente, aqui, ó, o tamanho desse núcleo também, mas a cromatina, ela é bem distribuída, ela é vesicular, a borda nuclear também, apesar do tamanho do núcleo, né? A borda nuclear, ela é bem tranquila. Analisando esse campo aqui, a gente vê nucleolozinhos aqui, né? Pode estar associado, então, a um reparo, junto com essas células endocervicais, né? Aliás, aqui, ó, reação de reparo causada por pólipo endocervical, né? Como eu falei, os reparos, eles podem estar presentes. Reparo, metaplasia imatura, metaplasia escamosa normal, são achados mais comuns, assim, na presença de pólipos. Aqui a gente vai só depois discutir melhor alguns critérios, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque o nosso tempo é curto, mas a gente vai conseguir, pelo menos, focar nos principais critérios, né? Para identificar o que é alterado e o que não é. Leucoplasia também é uma condição de formação de placas esbranquiçadas, bem delimitadas, lisas ou ásperas, tipo porcelana, também pode acontecer, podendo apresentar relevo grosseiro. De difícil desprendimento e, quando feito, pode ocorrer sangramentos pontuais. A leucoplasia, ou essas formações de placas, ela é bem complicada, porque é um limbo, né? Então, teria que tratar o processo inflamatório, verificar se não precisa de uma intervenção diferenciada, né, para eliminação dessas placas, mas o que pode acontecer nessas situações é ter uma lesão embaixo dessa placa, a placa que se formou ali na superfície do colo uterino, e essa lesão não ser visualizada na coleta do preventivo. Então, é uma limitação mesmo, teria que tratar, melhorar esse colo uterino, e aí fazer uma coleta adequada, né, quando identificada essa situação, para descartar a possibilidade que tem uma lesão embaixo dessa placa esbranquiçada, ou dessa leucoplasia, né. Importante saber para diferenciar de membranas inflamatória ou infecciosa. Aí que tá, elas podem estar presentes quando uma membrana inflamatória ou infecciosa, né? Em caso de candidíase, por exemplo, a gente vai ver imagens da formação dessas placas. Ou então um muco espessado. Às vezes você tem um muco muito espesso, ele acaba fazendo uma camada mais grosseira ali na superfície do colo, e a coleta também acaba sendo prejudicada. Isso independente de ser citologia convencional meio líquido, tá? Então, essas condições, elas podem atrapalhar um pouco a interpretação também. Histologicamente, né, observa-se ali espessamento do epitélio escamoso com queratinização anormal. O epitélio escamoso do colo uterino, ele não é queratinizado. Então, o que que acontece? Quando tem essas leucoplacas, né, ou uma leucoplasia,
a gente pode observar ali uma queratinização dessas células escamosas. E, às vezes, tem a atipia que acompanha essa queratinização, né? Mas, enfim, tendo uma queratinização, a gente já pode ir deduzindo. Se tiver informação clínica, for observado alguma coisa, então, já acaba corroborando melhor com a correlação clínica ali no momento da análise. Pode haver paraqueratose abaixo da camada cornificada, demonstrando aceleração do ciclo celular, né? Então, isso já chama atenção. Mas essa informação, ela geralmente não vai para o laudo. Há profissionais que gostam de relatar uma paraqueratose, né? O próprio sistema de Bethesda coloca isso, né? Não necessariamente uma paraqueratose vai dizer que a paciente tem uma infecção pelo HPV, mas tem estudos que dizem que há uma correlação, uma certa correlação. Então, essa informação eu acho importante sempre que possível relatar no laudo, né? Para que o clínico possa, sim, fazer um acompanhamento também dessa paciente, né? E juntar com os dados da anamnese, da análise ali durante a consulta da paciente. Então, aqui é importante, se há ou não atipias em células abaixo das leucoplacas, em geral, só a biópsia pode dizer, pois dada a queratinização superficial, essas atipias não aparecem nos esfregaços citológicos, exceção quando ocorre paraqueratose atípica, quando poderiam ser visualizadas algumas células atípicas ali nos esfregaços citopatológicos. Tá? Então, é isso. A biópsia, sim, a biópsia vai ver a estrutura do epitélio, e aí sim, o patologista, o médico patologista vai poder verificar toda a estrutura do epitélio ali, diante daquele fragmento que foi tirado do colo uterino, e aí ele pode confirmar ou não se vai haver alguma alteração. A leucoplasia deve ser vista tanto na ectocervix original, no epitélio metaplásico, ela pode ser vista, né? Na ectocervix original, no epitélio metaplásico, na zona de transformação e nas ilhas dentro da mucosa cervical. Além de queratinização, pode ou não haver acúmulo de glicogênio, logo acúmulo de glicogênio com áreas de iodo negativo. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, assim, ó, de forma geral, a inflamação no trato genital inferior é uma resposta biológica complexa, né? Envolve agressões exógenas, né? Física, químicas, biológicas e endógenas. Compreender isso é garantir, então, que se tem uma acurácia diagnóstica, assegurando que a intervenção clínica seja direcionada apenas a quem realmente necessita e evitando danos iatrogênicos, né? Então, dentro da distinção morfológica, a gente vai sempre ter alterações adaptativas, as alterações neoplásicas, focar nos critérios morfológicos, e o resultado vai ser acurácia diagnóstica. Tá? Então, esse é o objetivo de identificar com cautela essas alterações. Algumas alterações adaptativas, então, as alterações adaptativas e reativas, elas representam a resposta do epitélio à agressão externa. Então, a gente tem inflamação, radiação, uso do DIU, o trofismo hormonal, no caso, a atrofia, ou processos de reparo. Essas informações de inflamação, elas são importantes para o acompanhamento clínico. E aí que está a importância da citologia. A citologia, ela acaba não sendo só uma ferramenta para identificar a lesão no colo uterino, mas ela também pode identificar processos inflamatórios, processos que são mais relevantes, né? Como nessas situações. A gente tem também o mimetismo, que são processos que podem induzir aumento nuclear, ou seja, cariomegalia, hipercromasia ou presença de núcleos mimetizando critérios de malignidade. Então, a gente sempre vai ter que fazer essa distinção quando a gente estiver observando na lâmina algum desses critérios. Cariomegalia. A macronucleose, ela é um processo inflamatório, né? Por si só, né? Quando você não encontra borda nuclear irregular, hipercromasia, né? Ou condensação de cromatina. Então, nessas situações, a gente vai ter um processo inflamatório.
A presença de nucleolos também. Aqui tem uma questão muito interessante que a gente precisa cuidar. Se há presença de nucleolos, nós temos que ver as características desses nucleolos. Eles são aumentados, eles são com borda, esse nucleolo, ele tem borda nuclear irregular, então a gente tem que verificar. Porque se é um nucleolo simples, ele está ali presente, mas ele não é aumentado, a borda é regular, não encontra nenhuma outra característica, a gente pode estar diante de um processo reparativo, ou um pouco mais reativo, né? Mas a gente precisa cuidar muito, porque às vezes essa reatividade é um pouco mais acentuada, e nós vamos ter aí suspeita de atipias ou até lesões. Então, na dúvida, se essa reatividade celular ela está mais aumentada, esse núcleo está mais ativo, digamos assim, a gente pode categorizar num critério de atipia, né? Mas mantendo uma certa cautela, mas isso sempre observando cuidadosamente as características desse núcleo celular, né? Porque realmente o DIU, Cândida, Trichomonas, eles são campeões de dar uma confundida em algumas situações. No reparo típico, embora haja atipia nuclear, mas aqui foi colocado como atipia nuclear, na verdade seria uma reatividade nuclear, né? Eu geralmente utilizo o termo atipia quando me refiro a uma atipia suspeita, um ASCO, um ASC-H, um AGC, um AGC-NEL, né? Quando eu tenho uma suspeita de lesão, digamos assim. Mas quando é um reparo, somente um reparo normal, então, para mim, ele é um processo mais reativo, né? As células mantêm-se em lençóis coesos, polaridade preservada, a cromatina é fina e distribuída uniformemente, as membranas nucleares permanecem lisas e regulares, tá? Então, estes são critérios de benignidade. Sim, vai confundir, às vezes tem uma célula que está com uma cariomegalia, porém ela está um pouco mais hipercorada. Beleza, então vamos ver. Essa hipercromasia, eu estou vendo aqui que tem uma cromatina bem distribuída ou existem espaços paracromatínicos? Essa borda nuclear, esse formato do núcleo, é um núcleo liso, é uma borda lisa, ou é um núcleo mais poligonal ali, que tem um formato mais poligonal mesmo, né? Mais quadrado, retangular, mais alongado, uma característica desse tipo, né? Então, a gente vai ver, essa cromatina ali, ela está vesicular, ela está mais para vesicular, ou ela já tem condensação ela é mais grosseira. Então, assim, a gente vai sempre fazendo a distinção. E a atrofia, eu acho assim, até hoje eu não conversei com ninguém que disse que ama ler lâmina de atrofia. Embora tenha umas atrofias que elas são bem legais, que a gente gosta de olhar elas. Mas quando você pega uma atrofia ali da camada mais profunda do epitélio, por exemplo, que formam sincícios, tipo grupos sinciciais, aí a gente fica um pouco mais tenso, porque se tiver esses agrupados, né, um pouquinho de sobreposição, um núcleo um pouquinho mais aumentado, aí você já fica ali com as barbas de molho, que nem diz o outro, porque você sempre fica um pouquinho tenso nessa situação, né? Mas a atrofia, então, é o resultado do hipoestrogenismo, né? Que pode causar o ressecamento, a distorção celular, que sugere carcinoma, né? Mas essas alterações frequentemente regridem após o uso de estrogênio tópico, e o que, né, vai auxiliar aí no diagnóstico diferencial. Então, nessas situações que eu relatei, assim, ó, tá na dúvida, tá preocupado com essa questão, nota no laudo, põe uma notinha, tem sempre, o sistema DBTs, ele permite, mas ele só recomenda que as notas sejam bem objetivas, né, para que o profissional que vai receber esse laudo, ele consiga ler, interpretar realmente o que se está querendo, né, o que a nota está querendo dizer. Mas, assim, ó, solicita uso de estrogênio, né? E aí faz uma nova avaliação, faz uma nova coleta, que é para descartar, então, alguns problemas. Nós temos os corpos azuis,
né, que podem estar presentes na atrofia, então são células que realmente deixam a gente um pouquinho preocupado num primeiro momento. Mas uma análise um pouco mais cuidadosa, cautelosa, aí, e a prática clínica também, já vai auxiliando aí para a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação à liberação do lado. Aqui, então, reparo, né? Então, meio líquido, então a gente tem reparo. Na primeira imagem aqui da esquerda, então, a gente tem um processo de reparo normal, grupo coeso, células endocervicais reativas, né? Então, essas aqui são endocervicais, a gente percebe aqui que elas são mais compridinhas, alongadinhas, né? O citoplasma aqui. Estimuladas por fatores relacionados à inflamação, né? Ou infecção. E os nucleus são proeminentes. Nesse caso aqui, a gente percebe que os nucleus, eles não são aumentados, eles estão presentes, até tem um alinho aqui ao redor do nucleolo, né? Tá mais tranquilo, tá naquele padrão mesmo de reparo. Agora, nós temos aqui na direita uma situação um pouco mais cautelosa, que a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado, né? A gente tem um ascus, né? Uma atipia em células escamosas, possivelmente não neoplásico, proveniente de um reparo. Esse reparo a gente pode considerar ele atípico, né? Então, observa em relação ao primeiro aqui, da esquerda, a imagem da esquerda, o aumento dos núcleos, aqui já tem borda nuclear um pouco mais irregular, porém a cromatina não é grosseira, aqui tem alguns núcleos que estão aumentados, são mais vesiculares, mas aqui, sim, a gente precisa fazer um acompanhamento dessa paciente, porque numa situação dessas, a gente não sabe se realmente vai se manifestar, que tipo de alteração que vai se manifestar, ou então você vai se resolver a situação, tratando o processo inflamatório, ou havendo uma reepitelização. Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado diante dessas situações. Pode ser confundido com ASC-H? Pode ser confundido com ASC-H, mas ainda nós estamos aí no território das atipias. Precisa ter muita cautela. O que me favorece um pouco mais aqui a dizer que pode ser um ascus é que tem bastante citoplasma, né? Então, aqui a gente fica um pouco mais tranquilo, entre aspas, tranquilo, né? Porque realmente pode ser só uma atipia de significado indeterminado. Então, a gente tem alguns critérios nucleares de malignidade. Eu foquei aqui nos principais, que a gente sempre tem que estar atento ali quando observa uma célula alterada, com uma característica que não é normal. Então, tem os marcadores morfológicos, ele inclui aumento acentuado da relação do citoplasma, né? Irregularidades na membrana nuclear, sulcos e angulações, e a cromatina grosseira com distribuição irregular, presença de áreas claras de paracromatina. Então, esses são os critérios assim que a gente tem que focar nas alterações. Pode ser nas alterações normais, podem ser nas alterações realmente de lesões. Mais detalhes em relação a isso vocês vão encontrar na outra aula que a gente tem lá no YouTube, né? Ainda está lá no site da Controlab, na página da Controlab no YouTube, então vocês podem acessar lá. E daí, eu detalho naquela aula muito mais as características de alterações nucleares. Mas então, essas alterações aqui, sabendo disso, a gente pode ter um parâmetro para comparar com as alterações reativas. Critérios de arquitetura. Então, a gente sempre vai avaliar o núcleo, né, que o núcleo é que vai dar o diagnóstico para nós. Nós vamos fechar por ali. Pedir desculpa para vocês que estou um pouquinho gripado e a garganta está irritando. Tá? Mas a gente precisa também focar nos critérios de arquitetura. Então, a gente vai ter aqui, ó. Ao contrário do reparo, as células neoplásicas, elas tendem a perder a coesão dos agrupados. Então, você vai ter um desprendimento dos núcleos presentes ali nos agrupados. No caso de formação de sincício, né, nós podemos ter, no caso das endocervicais, rosetas, paliçada,
a gente pode ter sobreposição, né, pseudoestratificação. No caso das escamosas, então, nós temos sobreposição de núcleos. Esses núcleos, eles estão alterados, né, em tamanho, forma, enfim. E aí, então, a gente pode ter essas características aqui presentes numa célula ou num esfregaço, né, que tem alteração celular. Já, só licença um pouquinho, já que nos outros critérios, essas células elas podem aparecer frequentemente isoladas ou em agrupados sensiciais desorganizados, né? Então, por exemplo, existem muitas dúvidas, às vezes, em relação à atipia glandular. Quando que eu dou rasgos, um agos, né, glandular, possivelmente não neoplásico, ou parto para um AGCNEL glandular, não podendo afastar a lesão do autograu, né? Então, aqui é o divisor ali entre o reativo, o suspeito e a lesão, propriamente dito, o carcinoma, ou suspeita de carcinoma, né, com adeno in situ. A primeira coisa que a gente vai ver os núcleos, são os núcleos, as características, então aumento nuclear, irregularidades na membrana nuclear, cromatina grosseira, critérios da arquitetura, vamos ver se tem formação, tem primeiro perda de coesão, tem roseta, vamos observar. Se eu tiver critérios mais fortes de perda de coesão, com características nucleares, eu posso suspeitar de um adeno in situ, por exemplo. Aí tem critérios quantitativos também, eu preciso verificar se esses critérios, primeiro, as características nucleares são fortes para considerar algo mais sério. Se não forem, eu posso olhar a arquitetura desses citoplasmas, desses agrupados, e aí eu posso já indo fechando o diagnóstico, tá? Então, a gente sempre tem que observar isso também. Então, aqui, ó, a mitigação de falso positivo e sobretratamento. A gente precisa saber identificar essas alterações, porque a poliocorê falha na discriminação citológica e essa falha, ela vai levar ao erro de interpretação ou a um laudo falso positivo, tá? Sim, a citologia nem sempre vai ser fácil. A citologia em si, ela é um pouco difícil, porque a gente não consegue visualizar a estrutura do epitélio. Mas a gente pode, com conhecimento, com treino, com qualificação, sempre ir aperfeiçoando e juntando informações. É como eu costumo dizer quando eu ensino citologia, que a gente tem assim, ó, eu não vou pôr no laudo que tem uma picnose. Picnose, eu já sei que é um processo degenerativo. Uma cariorexia, eu sei que é um processo degenerativo. Talvez não vá pôr no meu lado. Talvez eu não tenha também tanto tempo para ficar descrevendo tudo que eu vi na lâmina, né? A gente tem uma rotina também de trabalho. Mas se o clínico ligar para mim e pedir, Marcelo, dá uma olhada naquela lâmina da paciente tal, tal, assim, me passa o que tu observou nessa lâmina. Aí sim, nesse momento eu vou ter critério, subsídio, todo conhecimento para passar essas informações. Mas eu preciso reconhecer essas informações durante o momento da minha análise, né? Então, relatórios falsos positivos, eles vão sempre gerar ansiedade da paciente, gastos desnecessários ao serviço de saúde, porque às vezes é uma característica mais inflamatória, né? E a paciente vai ser encaminhada para uma colposcopia. Claro, isso pode acontecer, né? Seus critérios ali que geram uma suspeita para uma lesão de alto grau, tiverem presentes, tu não vai negligenciar isso. É preferível encaminhar a paciente, sim, para fazer uma colposcopia, uma avaliação. Pode acontecer também de você observar uma lesão, a paciente ir para uma colposcopia e dar negativa à colposcopia, né? Isso eu já tive vários laudos que liberei que realmente era uma lesão, a lâmina era uma lesão, e a profissional ligou para mim e disse, Marcelo, a colposcopia deu negativa, tu revisa a lâmina? Reviso, estava lá a lesão. A gente faz foto, manda para o profissional. Isso é uma forma muito interessante, né,
demonstrar que, sim, a citologia também tem seu valor claro, isso vai acontecer, né? Tem N fatores aí que podem interferir nisso, né? Que não vou chegar a discutir isso agora. E o sobretratamento é especialmente preocupante em mulheres de idade fértil, claro, né? Devido ao risco de aumento do parto prematuro. Então, imagine, claro, ninguém vai fazer o cone numa paciente, ninguém em sã consciência, né? Vai fazer um cone numa paciente só com base na citologia. Eu acho que seria uma imprudência, inclusive, né? Mas o que é preconizado? A tríade, né, clássica, digamos assim, hoje tem o teste de HPV, né? Mas, assim, classicamente, a gente tem citologia, colposcopia, biópsia, né? Claro que o resultado de maior relevância é o que vai prevalecer. Por exemplo, se eu tiver uma colposcopia negativa e uma biópsia negativa, mas a lâmina de citologia está positiva, para uma lesão, principalmente, vai prevalecer esse e vai ter que ser feito um acompanhamento mais de perto dessa paciente, né? Vai ter que repetir o exame com uma frequência menor, né? Trata-se o quadro inflamatório e depois se repete a citologia, né? E aí se investiga, porque pode sim, a colposcopia também pode ter resultado falso positivo, falso negativo, a biópsia, se não for realizada no local correto, e como a biópsia depende da colposcopia, realmente vai aparecer um falso negativo, né? E assim como na citologia pode ter falso negativo, né? Devido a essas alterações mais exacerbadas que podem acontecer nos processos inflamatórios, tá? E aí a gente tem a padronização do sistema de Bethesda, né? Que padroniza os critérios morfológicos e melhora a reprodutibilidade, reduzindo a variabilidade interobservador, né? Que é o objetivo de um sistema de padronização é esse, tá? E aí, atualmente, a gente tem o teste de DNA, que é uma ferramenta excelente, né? Mas também sozinho, eu sempre acho que o coteste é a melhor alternativa, né? Porque, claro que a gente vai analisar a questão de custo, né? Um pouco, o exame se torna um pouco mais custoso, mas é importante a gente sempre ter, porque às vezes o teste de DNA-HPV vai dar negativo, mas lá na lâmina eu vou observar uma lesão, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso, tem que ter esse cuidado. Como é que eu mensuro isso? Dados clínicos da paciente histórico, a anamnese, tudo, junta tudo, e aí a gente pode fazer tomar a melhor decisão para proteger aquela paciente, né? Preservar a saúde dela. Tá? Então, onde é que onde é que fica a categoria de inflamação? Então a inflamação está lá dentro do negativo para malignidade, né, lesão ou malignidade, e os achados que representam um processo inflamatório, eles englobam tanto a presença de micro-organismos específicos, quanto alterações celulares reativas desencadeadas pela agressão ao epitélio. Tá? Então, aqui, ó, micro-organismos. Selecionei aqui os principais que causam reatividade celular e às vezes causam algumas confusões, né, que a gente precisa sempre estar atento na presença desses agentes microbiológicos. Um dos campeões aqui de reatividade celular é o Trichomonas, né? Então ele aparece cianofílico, piriforme, oval, né, com um núcleo pálido, excêntrico, granuloso, eosinofílico, frequentemente causa tip change, caracterizado por pequenos halos perinucleares regulares em células escamosas, tá? Mas não só isso, eles não causam só esses halinhos ao redor ali nas células escamosas. Eles também podem causar aumento nuclear, às vezes um pouquinho de hipercromasia, vai depender do processo inflamatório que está, se é um processo mais acentuado, agudo, e se existe um processo crônico também, né? Mas o que acontece? O Trichomonas, ele tem um flagelo, a cauda dele, né? E aí ele vai batendo nas células e vai rompendo elas, né? E aí causa agressão celular, né? E a célula vai responder a esse estímulo, né? Então aqui tem uma imagem do colo uterino, da citologia ali, os tricomonas aqui, ó, esses pequenininhos aqui, ó, piriforme, né? Aqui, claro, ficou fácil de ver porque tem muco, né? Então tem muco
no fundo do esfregaço, então fica fácil de observar eles, tá? Mas aqui, ó, tem dois bem bonitinhos aqui. Tem mais aqui na lâmina. Cândida é medonha, tá? A cândida, ela é um micro-organismo que se infiltra no epitélio e ela causa também uma reatividade muito grande. Às vezes tem cândida com reparo, é uma característica, assim, que pode ser apresentada na amostra e ela causa uma reatividade muito grande. Então, nessas condições, é importante a gente sempre ficar atento para saber distinguir o que que é inflamatório e o que que pode ser atípico ou então uma lesão. Claro que a lesão ela sempre vai aparecer mais exuberante se tiver cândida junto, porque já tem a reatividade do próprio processo infeccioso, né, mais a alteração celular. Então, né, tem essa característica, mas nem sempre. Às vezes vai ter muita cândida, vai ter um exudato ali, e a lesão pode estar mais escondidinha. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O herpes, né, vírus herpes, né, causa efeito citopático específico, né, então vidro fosco, e os núcleos, eles costumam ser amoldados, eles ficam como uma moldura, um coladinho no outro, né, então a parte central sempre vai ser mais pálida, e a lateral ali do núcleo vai ser um pouco mais destacada, então esse por isso que eles ficam amoldados, que a gente diz, né. Vai ter a feridinha ali no colo uterino, vai se manifestar, pode ser em algumas situações já aconteceu de o profissional suspeitar de infecção pelo HPV, né, mas lesão, né, causada pelo HPV, mas é herpes, era herpes no caso, né. Então, sim, a gente vai ter essas reatividades celulares, tem que cuidar porque, às vezes, pode acontecer de a gente ter que classificar um caso de herpes com suspeita de lesão, uma atipia, um ASC-H, né? Porque já são poucos os casos que aconteceu isso, né, nesses anos de citologia, mas as características nucleares, realmente, elas chamavam atenção para isso. Então, a fim de beneficiar o acompanhamento, beneficiar a paciente, então, foi considerado uma tipia suspeita de lesão, né, até pela característica celular e tudo mais, né, predileção por células mais jovens, e aí, sim, essa paciente fez acompanhamento e fez biópsia e confirmou a presença de uma lesão no colo uterino, tá? Então, a gente precisa também ter muita cautela nessas situações. E esse citomegalovírus, né? Não é tão comum, acho que foi uma ou duas vezes que eu já observei em esfregaços, né? Mas pela característica dele, ele pode causar também uma confusãozinha ali nas células endocervicais, tá? Então, é, aqui a gente também precisa ter um certo cuidado. Vaginose bacteriana, ah, é, geralmente não é um organismo pertencente à flora habitual ali do colo uterino, né? Então, eles também podem estar acompanhados aí de processos inflamatórios. A gente precisa sempre estar atento aos halos perinucleares, né? Mas só a presença de bacilo supracitoplasmático, né? Já é um indicativo de processo inflamatório. Claro que a gente pode ter o fundo de esfregaço limpo, a gente pode ter leucócitos juntos, né? Mas, geralmente, a presença de bacilo supracitoplasmático já é um indicativo, indica que é um processo inflamatório, por não ser um micro-organismo habitual ali do colo uterino. E actinomyces, né? Presente ali principalmente em pacientes que usam DIU, ou querer tirar recentemente o DIU, ou até pacientes que já utilizaram o DIU, né? Porque ele pode aparecer em pacientes que estão em uso do dispositivo intrauterino, e pode ser que ele apareça um tempo depois que foi feita a remoção do DIU, ou até em alguns anos ali que foi feita a remoção do DIU, né? Então, essa informação é interessante para a gente fazer a correlação. Já aconteceu da gente encontrar lesão, né, e actinomyces. Então, é interessante a gente também sempre ficar atento à presença deles ali na amostra. Por causa da reatividade celular também, ela é um pouco mais discreta, mas pode acontecer.
Tá, alterações reativas, então. A inflamação, ela induz a mudanças adaptativas, né, nas células escamosas, metaplásticas e cervicais. Alterações nucleares, cariomegalia, então a gente vai ter um aumento do volume nuclear ali de 2,5 a 3 vezes a área do núcleo de uma célula intermediária normal, mas mantendo a relação do citoplasma proporcional, né? Então a gente sempre tem que entender que nas lesões, o núcleo vai estar sempre maior que a quantidade de citoplasma, mas nas alterações inflamatórias, o núcleo e o citoplasma, eles vão estar mais ou menos na mesma proporção. Então, isso já vai ajudar. A membrana, então, vai apresentar contornos que permanecem lisos, redondos e uniformes, sem irregularidades ou suco das lesões pré-malignas, né? E a cromatina, então, vai ser fina, uniforme, embora possa haver alguma leve hipercromasia ou marginalização da cromatina, ali na borda da membrana, tá? Mas se ela é vesicular, não tem granulação, não é densa, então a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Juntando esses três critérios aqui, aumento nuclear, membrana e característica da cromatina, se tiver mais vesicular, a gente está um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, claro que falando é mais fácil, né, do que observando ali na lâmina, mas a gente tem que lembrar disso. Nucleolos podem tornar-se proeminentes, únicos ou múltiplos, especialmente em processos de reparo. E degeneração, então, é um estágio avançado, observando-se cariopicnose, que ocorre uma condensação, né? Então, o núcleo sofre uma retração, né? E essa retração, devido à morte celular, vai deixar ele mais escuro, mais denso, né? Mas ele vai estar retraído. Cariorexia, então, uma fragmentação do núcleo, e uma cariose, que é uma dissolução desse núcleo, né? O núcleo fantasma. Os nucleus podem estar proeminentes, acho que aqui acabei repetindo, tá? Alterações citoplasmáticas, então, aqui é interessante, porque se a gente não consegue identificar naquela amostra alterações nucleares, a gente pode identificar também alterações citoplasmáticas. Presença de vacúolos decorrente de edema intracelular, né? Haloperinuclear, que são aqueles alinhos, tipo um anel mais clarinho ao redor do núcleo, pequenos simétricos, sem a orla periférica densa, típica da coilocitose, né, por HPV. Eu já vou mostrar, a gente já vai ver também o que quer dizer essa orla periférica densa, né, tem uma imagem aqui que eu estou trazendo para vocês. Afinidade tintural, também mudança de coloração do citoplasma, né, como anfofilia, tonalidades de rosa e azul simultâneas, ou pseudo-eosinofilia, que é uma falsa coloração rosada em células cianofílicas, tá? Cianófilas, no caso. Então, a gente pode, sim, observar. Aqui, então, vocês podem ver que temos algumas células com presença de vacúolos intracitoplasmáticos, né? Então, vacuolização, processo normal, né? Alguns livros trazem que quando a gente observa isso, tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque pode estar correlacionado a alguma infecção pelo HPV, mas não é regra. Isso tá. É bom a gente sempre ler vários autores para saber o que cada um pensa e identificar. Quando bate o olho ali na lâmina, poder ficar um pouco mais atento, então isso é importante. Mas essa vacuolização aqui, ela é totalmente inflamatória, né? Os núcleos não são aumentados, né? Tem bastante citoplasma, o núcleo está mais ali no tamanho normal, tranquilo. Aqui nós temos uma macrofilia, né? Então nós temos a mudança de coloração, células aqui que parecem que tinham um acúmulo de glicogênio também, mas olha que elas já mudam, é o mesmo tipo celular com coloração diferente, né? Então isso aqui também é um critério inflamatório, né? Aqui deixa a gente um pouquinho com o pé atrás em relação ao adenocarcinoma de endométrio, né? Um agrupado que não é tão grande, né? Ele é mais compacto, né? Tem vacúolos, né? Lembrar lá os anéis de Sinetre, que a gente tem essas características na citologia, né? Algumas inclusões aqui também, mas aqui é uma associação com um processo degenerativo, tá?
Claro que a gente ficaria com o pé atrás, eu também ficaria, assim, batendo o olho, assim, num primeiro momento, tá? Nessa imagem aqui, né? Eu já me remeteria a alguma coisa a adenocarcinoma de endométrio. Claro que não é, né? Mas a gente já chama atenção, a gente já tem atenção voltada para isso, né? Outros padrões inflamatórios, então a gente tem o reparo típico, que eu já comentei, vaginite atrófica também, então um quadro de atrofia, né? Eu acho que eu já comentei bastante, né? O fundo do esfregaço sujo, núcleos nus que podem acontecer, então ali na atrofia, que deixa a gente um pouquinho preocupado, né? Mas a gente não dá laudo baseado em núcleos desnudos, né? Como acontece na citose, então a gente tem que ter também cuidado em relação a isso. O uso do DIU, né, a gente já falou, a questão relacionada ao adenocarcinoma do endométrio, que pode deixar a gente um pouquinho na dúvida em algumas situações, não são todos, não é para generalizar também, né, mas saber que a paciente usa DIU é uma questão importante, caso precise investigar também. E exudato e fundo, né, então o exudato, a presença de exudato e o fundo são importantes, são informações importantes que a gente tem lá na amostra. Presença abundante de leucócitos polimorfonucleares, né, neutrófilos, estiócitos, quefagocitum debris, que são restos celulares, sobre as células epiteliais, tá? Na leucotaxia. Enfim, né, são informações que a gente pode sempre ter um pouquinho mais de cuidado. Exudato é uma coisa que incomoda, né? Aquele esfregaço que tem um exudato purulento, um excesso gigante de leucócitos que está recobrindo toda a lâmina, praticamente. Claro que a gente sabe que até 75% é aceito, acima disso, então a gente já considera a amostra insatisfatória, porém a gente tem que analisar toda a lâmina, 100% dela, né? Porque se em algum momento, em algum campo, a gente encontrar uma alteração suspeita, uma lesão, claro que a gente vai dar essa amostra como satisfatória e vai ser procedida a investigação, tá? Mas é por isso que investir em qualificação não é só levar a qualidade para os profissionais, né, de informação, é também trazer qualidade para o serviço de citologia do laboratório, né? E é isso que a gente precisa. Tem profissionais que eu já conversei que dizem que é perca de tempo, mas na verdade você acaba ganhando tempo, né? Porque quando você recebe uma amostra melhor coletada, com um padrão de qualidade melhor, realmente você vai ganhar tempo aí no teu serviço, tá? Células reativas e células neoplásicas, né? Então, discriminação morfológica. Nos processos reativos, o aumento nuclear é acompanhado por aumento citoplasmático, isso aqui a gente até já comentou, a depender do autor, né, tem algumas variações de núcleo, né, a arquitetura da cromatina, então, num processo reativo é fina, granular, uniformemente distribuída, presença de cromocentros, né, então, se identifica cromocentros, dá para ficar um pouquinho mais tranquilo, nucleolos redondos, né, não possuem alterações. Já nos processos malignos, então, ou de atipia, essa cromatina mais grosseira, irregularidade, com áreas de clareamento, paracromatina, né? Áreas paracromatínicas, né? Ou seja, áreas mais claras e áreas mais escuras, né? Cariurexia, cariólise, cariopequinose, né? Reconhecer os sinais de necrose e morte celular programada como parte do esfregaço inflamatório, né? Então, é trazido isso por alguns autores, né? Não vai no laudo, mas a gente acaba que observando isso durante a rotina de leitura. Uma coisa importante, que o que vai diferir sempre da inflamação num processo de atipia e de uma lesão, os critérios praticamente vocês já observaram, já entenderam, provavelmente entenderam, observaram aqui na minha fala até agora, que os critérios são os mesmos, mas vai mudar o grau dessas alterações, né? Então, na inflamação eu tenho um grau de alteração, na atipia eu vou ter um outro grau, na lesão, opa, já é bem mais intenso o negócio. Então, os padrões, por exemplo, a cromatina vesicular, inflamação,
A macronucleose vem com uma cromatina mais hipercorada, mas a borda nuclear tem uma alteração, mas não é uma alteração tão que eu considero uma lesão, então vou dar uma tipia. Eu estou falando bem a grosso modo aqui. Então, opa, peraí, essa célula aqui já vem com uma borda nuclear poligonal, já tem cromatina mais densa, então, opa, aqui já tem uma lesão caracterizada, né? Tem macronucleolo, né? Opa, já penso aí num carcinoma, né? Claro, vai juntando outros critérios. Mas o que vai diferenciar sempre um do outro é o grau da atipia que eu vou observar ali na amostra. Aqui, então, característica de um reparo, né, bem legal, os lençóis aqui, o reparo pode vir ser acompanhado de células em cardume, né, células metaplásicas, né, observem que tem núcleos grandes aqui, tem núcleos mais pequenos, presença de nucleolas, pontinhos mais escuros aqui, né, mas tá tudo bem aqui, ó, a cromatina é vesicular, a borda nuclear é lisa, tá bem tranquilo, nessa situação aqui tá bem tranquilo. Aqui também é do cervical, né? Às vezes o reparo endocervical ele pode causar alguns problemas, então a gente tem que ter cuidado nele, sempre observando a intensidade dos critérios que estão sendo analisados ali naquela amostra. Reparação típica, nas atipias, ou seja, a reparação epitelial benigna e atipias de significado indeterminado, né? Então, a reparação típica, ela tem agrupados grandes, grupos, que são grandes grupos coesos, imunocamadas, células com prolongamentos citoplasmáticos, núcleos com nucleolos proeminentes e redondos. No reparo atípico, então, quando tem um ascus ou um ASC-H, perda de coesão, anisocariose marcada, cromatina granular grossa e nucleolos pleomórficos ou pontiagudos, né? O nucleolo proeminente é raríssimo em lesões escamosas, cancerosas, né, nas NICs, né, lesões neoplasia intraepitelial cervical, né, sendo um forte indício de reparação ou carcinoma invasivo. Tá? Então, isso no caso de lesões de baixo grau, alto grau, principalmente alto grau. A atrofia colpite atrófica, então o risco de falso positivo para lesão de alto grau. A gente observa células parabasais em fundo atrófico, que exigem alta relação no citoplasma e podem formar sincício, simulando lesão de alto grau. Então, lembrando, a gente tem a lesão de baixo grau, ela vai ocorrer lá nas células mais maduras, né? Escamosas superficiais e intermediárias, e as lesões de alto grau, que são mais relevantes por estarem mais próximas ao estroma, vai ocorrer ali nas células parabasais e basais. Sinais benignos na atrofia, cromatina borada ou pálida, né, que pode ser de um processo, quem utiliza a citologia convencional, demorou a fazer a aplicação do fixador, vai haver ali o fixador não vai conservar como deveria aquela amostra, então eu vou ter áreas de dessecamento, a coloração já vai ficar mais borrada, então uma característica mais pálida também devido a essa falha nesse processo de fixação. Ou então, às vezes acontece de a paciente haver uma dificuldade realmente na coleta devido a uma questão anatômica da paciente, né, colo invertido, por exemplo, que você demora um pouquinho mais para aplicar o fixador. A vantagem do meio líquido é isso, que você coleta e já põe ali no frasquinho e já está conservando, né. Presença dos corpos azuis, né, corpos azuis de muco condensado, e acho que na atrofia tem mais essas características, tá? O citologista deve sugerir, então, sempre que houver alguma suspeita de atipia ou lesão na atrofia, teste de estrogenização, né, estrogênio tópico por 14 a 21 dias, para amadurecer o epitélio, que daí esse epitélio atrófico, que tem predomínio de células basais e parabasais, ou melhor, parabasais mais do que basais, né, em algumas situações pode acontecer, esse epitélio ele vai maturar devido à ação do estrogênio, e aí sim vai poder ser feita uma análise melhor dessa amostra. Então, uma recoleta aí depois do tratamento.
Aqui também, ó, uma atrofia com nucleolos proeminentes, né? A gente tem aqui os nucleolozinhos, mas os núcleos, a cromatina aqui é mais vesicular, é o núcleo mais aumentado, aqui ó, desnudo, né? Então a gente pode encontrar essas características aqui num processo atrófico que levam a gente a ficar um pouquinho mais cauteloso. Aqui tem vacuolização citoplasmática também, então isso aqui já vai dando indícios de um processo inflamatório, né? Mas se tivesse mais hipercorado, com alguma irregularidade mais marcada na borda nuclear, sim, a gente pensaria até num ASCII-H aqui, bem tranquilo, mas não é o caso. Aqui os corpos azuis, né, eles podem sim causar uma confusão, e se tiver lesão junto aqui, também piora, né? Na verdade, eu prefiro até que tivesse uma lesão junto para não deixar a gente tanto na dúvida. Aqui está fácil de identificar eles, porque uma análise mais cuidadosa, a gente percebe que tem algumas características aqui que não é normal para uma lesão, uma atipia, tá? Mas eles vêm, sim, geralmente nessas regiões mais sujas do esfregaço, que a gente chama desse fundo mais mucoso, ou que tem restos, né? E aí acaba deixando, em algumas situações, a gente com dor. Se vocês querem entender uma dúvida que pode deixar a gente com a pulga atrás da orelha, é ter um processo, um exudato num processo atrófico e aparecerem essas células aqui. Isso sim, isso deixa a gente um pouco tenso, né, na hora de liberar o laudo. Mas, como eu disse, conduta correta, na dúvida, sugere-se aí fazer uso do estrogênio. Essa aqui também é uma imagem que eu já participei de um teste com ela, fiquei na dúvida, né, me chama muito a atenção, porque o núcleo está muito aumentado, uma creatinização, mas o citoplasma está esquisito aqui, né? Então, aqui tem um acentuado aumento do tamanho do núcleo, e a hipercromasia frequente, levando à confusão de núcleos celulares atípicos, né? No entanto, a maioria dos casos aparece alterações nucleares degenerativas. Então, aqui a gente tem uma degeneração nuclear, mas que deixaria a gente confuso, né? Poderia deixar assim, né? De modo que a estrutura da cromatina não pode ser avaliada. Então, essa cromatina aqui já é uma estrutura bem difícil de avaliação. Isso aqui requer treino, né, para a gente não acontecer, a gente bater o olho e confundir aí com uma lesão, né? E aqui também, esse outro núcleo aqui também, mesma coisa, tá? Então, aqui sim é um processo degenerativo que está acontecendo. Então, limites diagnósticos da inflamação e ascos, né? O ascos, células escamosas atípicas, alterações nucleares que excedem a reatividade inflamatória, mas não são qualificadas o suficiente para o diagnóstico de lesão de baixo grau. Então, eu sempre vou dar ascos naquelas situações que eu não consigo fechar para lesão de baixo grau. Só que o ascos, ele é uma categoria que está sempre ali, entre o inflamatório e a lesão de baixo grau, né? Então, a gente sempre tem que estar atento aos critérios, né? O núcleo do ascos, ele mede de 2,5 a 3 vezes o tamanho de uma célula intermediária normal. Então, a gente sempre vai dar uma cuidadinha nesse aumento nuclear. A dica é sempre comparar com as células intermediárias que estão presentes no esfregaço, normais, né, essas células normais, com aquele campo, por isso que a gente marca ali a lâmina com a canetinha no local onde a gente está em dúvidas, caso não tenha célula ali próximas. E a gente compara esse tamanho e as outras características com uma célula normal. Em relação ao tamanho, se eu não tenho células intermediárias, eu posso observar o tamanho do neutrófilo e comparar com aquele núcleo. Claro, o núcleo é um pouquinho, o neutrófilo tem um tamanho parecido com o núcleo da célula intermediária, então eu posso usar ele como referência para comparar o tamanho. Não tem neutrófilo, mas tem hemácias, eu posso comparar daí o tamanho do núcleo com o tamanho da hemácia, tá? Mas é comparar, porque eles têm um tamanho muito próximo. Isso é uma dica ali de leitura de lâmina, né? E aí a gente compara o tamanho. E aí observa as outras características, como a cromatina e a borda citoplasmática. Na inflamação severa, o aumento nuclear ele é difuso. Na lesão neoplásica, as alterações tendem a ser mais focais. Tá?
Então, isso, às vezes, acaba incomodando um pouquinho na leitura, mas é bem, a prática é bem tranquilo. Então, aqui, ó, para a gente observar, né, ah, aqui eu já ouvi críticas em relação a essa imagem, mas eu acho que ela é válida para ilustrar para a gente e comparar os tamanhos, né, de núcleos. Então, aqui nós temos na direita, né, no canto inferior direito, uma célula intermediária escamosa, né, normal. Aí aqui já tem uma célula que pelo tamanho 2,5 a 3 vezes o tamanho de uma intermediária normal, então a gente olha aqui e compara. Aqui, ó, já está um pouquinho maior que em relação a essa, mas não muito, então pode ser uma característica mais inflamatória. E aqui o Bethesda traz essa imagem legal aqui, que é a lesão de baixo grau, né? Então, e aquela borda densa que a gente comentou lá no início, é nada mais do que isso aqui, ó. As infecções de baixo grau pelo HPV, nas células escamosas intermediárias e ou superficiais, elas trazem essa borda aqui, ó, mais densa, né? O que que acontece? Aqui é um acúmulo do citoesqueleto que estava aqui no citoplasma, porque o vírus, o HPV, está se replicando e ele está armazenando os capsídeos virais aqui. Então, acontece que vai ficar essa borda mais escura aqui, na lateral do citoplasma. E isso aqui pode auxiliar em algumas situações a diferenciar, claro, junto com as alterações nucleares, se é um coilócito ou se é um halo inflamatório um pouco maior. Então, isso aqui é bem interessante, a gente sempre está tendo. Esse daqui é um caso, né, que a gente não vê uma alteração nuclear, ó, a borda nuclear não é tão alterada, né? Mas aqui, ó, a gente tem essa característica aqui desse adensamento, né, da borda aqui no citoplasma, do coilócito, né? Então, isso aqui acabou um pouco mais densa aqui, a distribuição da cromatina também, ela é mais uniforme, mas tem uma hipercromasia, tá um pouquinho granular aqui, mas essa característica aqui, ela já nos levou a considerar uma lesão de baixo grau. Tá? Então, é bem interessante a gente sempre estar atento a esses detalhes. Os halos perinucleares, então, eles são estreitos, mal delimitados, sem o halo inflamatório, né? Ele é estreito, mal delimitado, sem o anel periférico espessado, tem um reforço citoplasmático. A coilocitose, então, cavidade perinuclear ampla e transparente, periferia do citoplasma densa, tem uma disqueratose, né? Atipias nucleares obrigatórias, então, núcleo hipercromático, aumentado, maior que 3 vezes, e membrana irregular, né? Tipo formato de uva passa. Pseudocoilócitos também, acúmulo de glicogênio pode aparecer, né? Isso é bem comum, né? Período ovulatório ou em alguns esfregaços atróficos, né? Ou tem mais citoplasma e aí pode ser essas cavidades onde ficava armazenado o glicogênio. Mas nesse caso a gente olha para o núcleo da célula e se ele tiver vesicular, está tranquilo. Tem vascularização degenerativa na atrofia também, que pode sim causar alguma confusão. Aqui, então, a gente tem um halo perinuclear. Se vocês observarem essa imagem aqui, né, com essa daqui, a gente pode estabelecer algumas características parecidas, mas, olha, não existe aquela parte na borda aqui do coilócito mais densa, né? Então, aqui a gente tem uma característica inflamatória. Aqui também um halozinho perinuclear, mais discreto, ele não está delimitado. Quando tem infecção por cândida, por exemplo, e tricomonas, geralmente eles estão mais delimitados aqui ao redor do núcleo. Nessa situação, como é negativo, então eles estão mais discretinhos aqui. E efeito do DIL, né? A gente tem ali radioterapia, então a gente sempre tem que lembrar desses pacientes que fazem radioterapia. Eles vão ter o efeito e pacientes que usam DIL, que eu já comentei, mas o efeito da radiação, como a citomegalia, macronucleose, né, marcantes, porém com manutenção da relação núcleo-citoplasma, então a gente sempre cuidar dessa manutenção da relação núcleo-citoplasma.
presença de vacúolos em favor de mel, anfofilia citoplasmática, e principalmente seria o ideal ter a informação clínica, né, de que essa paciente faz uso, fez quimioterapia, radioterapia, usa quimioterápica ou fez aplicação de radiação, né, foi irradiada, né, então, esses casos, eles precisam ser muito pensados com muita cautela na hora de analisar o esfregaço, porque eu posso ter a recidiva da lesão, né, e o efeito da radiação, ele vai perdurar por muito tempo. Então, esse efeito, ele pode acompanhar a paciente por resto da vida ou por longos períodos, né, e aí a gente precisa estar atento para saber diferenciar da lesão e do efeito da radiação, caso ela venha a ter uma recidiva, tá? E aqui a fixação é inadequada, eu não coloquei, mas a imagem aqui na direita de vocês é artefato técnico de confecção. Então, muita pressão na hora de fazer a lâmina, né? Como a gente ainda tem muita citologia convencional feita nas nossas rotinas, está sendo mudado para meio líquido, mas de qualquer forma, o artefato pode aparecer mesmo no meio líquido, vai depender de como a coleta foi realizada, tá? Então, isso também pode prejudicar ali ou causar alguma confusão, porque esses artefatos, às vezes tu acha que é um artefato e na verdade pode ser algumas, já aconteceu de pegar amostras que tem algumas células carcinogênicas, né, algumas células mesmo, perdidas ali, e você pensar que é algum artefato e na verdade é algo muito mais grave, né? Então, a gente também precisa estar atento à formação desses artefatos. Na dúvida, se considera atipia e procede à investigação clínica, né? Aqui, ó, a amostra caracterizada pelo efeito da radiação, né? Então, um agrupado de células metaplásticas está mais fosco. Aqui nós temos vacuolização, né? Aqui também efeito do DIU, a gente pode ter essas detritos calcificados, né? Aqui o vacúolos, né, que podem confundir lá com as células endometriais, né? Então, a gente precisa sempre estar atento a essas condições para que a gente não possa liberar um resultado falso negativo ou até um falso positivo, né? Então, isso é importante. Bom, a capacidade do citologista em reconhecer que alterações nucleares exuberantes em um fundo inflamatório ou dereparo que não constitui neoplasia é o que garante o sucesso de um programa de rastreamento, mantendo o equilíbrio entre a sensibilidade para detectar o câncer e a especificidade para proteger a mulher saudável de intervenções evitáveis, né? Então, a gente sempre tem que ter essa capacidade, né? Que é do citologista realmente fazer o reconhecimento dessas alterações e estar constantemente se qualificando para isso, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e agora eu fico aqui à disposição para que a gente possa tirar algumas dúvidas que possam ter surgido, né? E aí, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada, doutor Marcelo, muito obrigado. Foi excelente, excelente a apresentação. Eu acredito que tenha sido proveitoso para todos, né? O pessoal aqui está batendo palminhas. Muito legal. Eu só para complementar, doutor Marcelo, e também avisar o pessoal, o encontro que o doutor Marcelo comentou, né, que também está no nosso site, lá no menu Ensino, Encontro Online. Ele tem o nome de Critérios Citomorfológicos das Principais Lesões e Carcinomas do Colo Uterino, tá bom? Então, podem consultar lá no nosso site também. Tem aqui, eu queria voltar em um tópico, doutor Marcelo, mas só para reforçar o link, pessoal, da pesquisa e também para que vocês preencham com o nome, com o e-mail de vocês para o certificado, está no chat já, vou pedir a participação de todos para preencherem, tá bom? A participação de vocês é muito importante. Doutor Marcelo, em um momento da sua apresentação,
A Natália pediu para retornar ao slide anterior. Nesse momento, o senhor estava num slide que tinha a imagem de alterações, alterações celulares. Desculpa, estava num slide de colo uterino com cisto, mas foi anterior a esse slide, quando ela colocou essa Uhum, informação. Mas certo. ela também não colocou nenhuma dúvida em relação a isso, só pediu para retornar a esse slide. Natália, se você puder colocar aí a sua dúvida no chat sobre esse slide, que você gostaria que ele voltasse. Enquanto isso, é, também teve uma outra pergunta aqui. Creio um pequeno erro na amostra de Vardnerella vaginalis. Jardineira. Coccobacillus gram-labis. Não se trata de flora lactobacilar que se refere ao lactobacillus? Foi uma dúvida. Repete para mim que não entendi. Tá com erro de português, ele até pede desculpas, mas não sei se a gente vai conseguir entender. Creio um pequeno erro na amostra de Gardnerella vaginalis, Coccobacillus gram-labis. Se trata de flora lactobacilar que se refere ao lactobacillus? Tá, vou tentar falar o que eu entendi. Uhum, A gente tem três agentes micro-organismos, né, que eles são comuns, são habituais do colo uterino. Lactobacillus, cocos e bacilos curtos, né? Então a gente considera esses três como micro-organismos habituais ali do colo uterino, né? Fora eles, os outros são considerados todos agentes infecciosos, IACTs, né, tricomonas, cândida é um agente infeccioso, Gardnerella é um agente infeccioso, né? Não sei se é isso, eu mas acho. Lactobacillus ou Flora de Doderlein é normal do colo uterino, tá? Ele não é um agente patológico, ou seja, ah, que ele disse assim, mas a imagem exibia. Isso aí, o texto se refere à flora lactobacilar, mas a imagem exibida seria de Gardnerella. Tá, Não sei se ele está em dúvida se há um erro no slide que o senhor pode ser, colocou. pode ser. Eu posso verificar isso melhor depois. Eu não sei se é essa a dúvida dele. Pode ser. Aham. Deixa eu tentar abrir a apresentação aqui novamente, na parte de microbiologia, né? Ele está dizendo que não seria dúvida. Tá? Já estou puxando aqui. Uhum. Vaginose bacteriana. Sim, aqui, ó. Mas ó, aqui está dizendo assim, ó, caracterizada pelo desvio de flora lactobacilar por cocobacilos, resultando em formação de clui-cells, né? Assim, talvez aqui ficou cocobacilos, né? Essa parte aqui. Mas realmente a fonte que eu até utilizei mencionava isso, tá? Mas vaginose bacteriana, ela é causada por não só Gardnerella vaginalis, né? Mas a gente realmente coloca na prática clínica e o que é preconizado pelo Bethesda é que são bacilos supracitoplasmáticos, né? Gardnerella a gente já estaria classificando, né? E a citologia não tem essa precisão de classificar. Claro, a gente vai pelos critérios citomorfológicos, é que nem Cândida. Você não vai dizer que é Cândida albicans, Cândida glabrata, enfim, você só diz que é Cândida SCP, né? Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, né? Mas tranquilo, valeu pela observação, sim. Perfeito, obrigada, doutor Marcelo. É, a Natália não retornou com a dúvida em relação ao slide, mas, Natália, depois, se você quiser expor, encaminhar para a gente um e-mail com a sua dúvida, a gente repassa para o doutor Marcelo, tá bom? Uma dúvida aqui.
Quando existir painel molecular para ISTs com positividade para micoplasma, ureaplasma e presença de flora bacteriana cocobacilar supracitoplasmática, Uhum. porém com fundo inflamatório e muitos PLM, deve ser considerado como Gardnerella ou posso laudar como flora bacteriana cocobacilar? Na citologia, tu vai laudar o que tu observa na lâmina, tá? Tu não vai... Porque, assim, ó, o objetivo da citologia não é classificar a microbiologia, né? Então, se tu tem um painel que o painel diz que é tal, tem tal característica e ele tem uma precisão para isso, beleza, né? Mas tu não vai usar o painel para pôr ali na citologia. Tu vai identificar as alterações que tu viu na citologia, naquela amostra, né? Então, tu vai identificar ou Gardnerella ou outros bacilos, caso não tenha uma coicel evidente, mas você vai se basear no que você viu na amostra, tá? Aí, se foi solicitado um painel, alguma outra coisa depois mais específica para deixar mais clara essa situação, aí sim, mas aí você vai ter o laudo lá do painel, né? Da outra análise que foi feita, que daí sim, foi feita uma investigação e você chegou a essa conclusão, que aquilo que foi visto na amostra citológica, na verdade, é aquilo, entendeu? Então, assim, na citologia, tu vai laudar de acordo com o que você viu na amostra. Essa, pelo menos, é o que é preconizado, né? Perfeito. A Natália respondeu aqui, disse que não era uma dúvida, era para visualização da imagem. Ah, Perfeito, Natália. A aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no site, então depois você consegue visualizar com tranquilidade a imagem, tá bom? Pessoal, nós passamos um pouquinho do nosso tempo, sempre, né? então vamos imagina, foi maravilhosa. A gente vai finalizar a aula, mas as perguntas que surgirem, que inclusive no momento não tem outras perguntas, mas perguntas que surgirem, que vocês tenham, podem encaminhar para a gente por e-mail, a gente repassa ao Dr. Marcelo e depois disponibilizamos junto com a gravação lá no site da Controlab. Tudo bem? Eu só queria comentar uma coisa que eu acho que a gente, né, nós já comentamos, né, Adriana? Sim. Ah, assim, eu não sei se todos que estão aqui fazem a proficiência da Controlab, né, na área de citologia ginecológica, né? Mas é uma oportunidade bem legal, né? É mais para laboratórios, né? E aí eu queria dizer assim que quem está aqui presente que faz a proficiência em citologia ginecológica sempre olhe o perfil de resultado que é emitido no final de cada rodada, porque lá a gente tem comentários técnicos, tem imagens que foram selecionadas, né? A gente observa muita, como eu posso dizer, discrepância em relação a processos inflamatórios, né? Então, eu acabo sempre selecionando em áreas onde tem um halo perinuclear, tem uma vacuolização citoplasmática, tem alguma característica que remete àquele resultado da proficiência, né? Então, é legal vocês sempre lerem aquele perfil, né? E a gente sempre está aberto para tirar dúvida, conversar, não tem problema, tá? O objetivo é isso, é uma troca, né? Porque eu sou citologista como vocês também são, né? Quem está aqui que é citologista, eu acredito que tem o pessoal de enfermagem também, né? Algumas pessoas já me mandaram mensagem que estavam acompanhando, então achei legal, né, que é um conhecimento a mais, faz parte da qualificação, mas porque a gente também tem dúvida, né? E às vezes, claro que eu sempre procuro, naquelas questões mais polêmicas ali do perfil, sempre ter uma rede de apoio também, profissionais que são tão qualificados, para que a gente possa discutir e liberar um resultado mais seguro, né? Para que vocês também na rotina não fiquem tão na dúvida, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente mudou um pouquinho a forma de marcar lá as alternativas, né? Durante a proficiência, as rodadas. Então, tem uma limitação, não são consideradas... A gente tentou ser mais específico ainda
né, nos resultados. Às vezes aceita uma atipia com uma lesão, às vezes só aceita a lesão, né? Raramente a gente aceita uma alteração glandular com escamosa, a depender dos critérios que estão ali, se é válido aceitar as duas, a gente aceita. Então, sempre fiquem atentos e sejam o mais precisos possíveis, né? Isso é qualidade, isso é precisão em diagnóstico, e isso vai impactar lá na ponta, na vida da paciente, né? Porque vocês estão laudando, a gente está dando esse suporte também, que é legal, a gente já incrementou as questões, né, inclusas nos casos, é legal ter isso também. Então, assim, porque a gente precisa ter a parte teórica, mas também tem que ter a prática, né? Então, as duas coisas têm que andar juntas. Então, é isso, gente. Eu fico à disposição de vocês para sempre que precisar. Perfeito, doutor Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada a todos também por ter ficado com a gente até agora, pela disponibilidade de vocês em participar desse encontro, doutor Marcelo também, né, pela disponibilidade em contribuir com a nossa iniciativa educacional, que é sempre muito relevante, os assuntos, é muito bom. Agradeço a presença de todos. Teve uma pergunta, acho que tem uma pergunta ainda. Acabei não olhando, calma aí. O que o senhor acha da nova diretriz do rastreamento do câncer de colo de útero e como está a implantação no Sul e Sudeste? Tá, assim, ó, eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que o rastreamento como um todo ganha uma ferramenta a mais para essa qualificação, para rastreamento mesmo, né? O programa de rastreamento, ele ganha um ponto a mais. Como eu falei durante a apresentação, eu acho que o COTEST ainda é a melhor alternativa. Os consultórios particulares provavelmente vão manter um esquema de COTEST, né? Pelo que a gente fala, eu estou falando da minha realidade aqui. Eu acho que vai levar um tempo para implementação, para isso funcionar, porque, sim, na teoria funciona, no papel funciona, mas a prática, nós temos um país gigantesco, demanda recurso. Pelo que eu sei, a primeira rodada, acho que o Ministério vai fazer o financiamento, mas e depois ninguém sabe como é que fica. Então, assim, o programa, os pilotos, as capitais já estão recebendo, então, essa nova metodologia de rastreamento, e onde não tiver, vai continuar a citologia valendo, né? Mas Uhum. eu acho assim, ó, como eu falei, se vocês buscarem artigos científicos, né, tem locais, tem países que estão revisando mesmo se esse fluxo só por teste da HPV funciona, né? Então, tem locais que estão meio que dizendo, não, o COTEST realmente é melhor, e é melhor, tá? O COTEST é melhor. O que é o COTEST? É citologia com teste de HPV, né? Mas são ferramentas, né? Se vocês observarem, a gente está aumentando a precisão do rastreamento, mas todos os testes, eles também têm limitações, né? Então, eu acho que juntar o que há de melhor, sim, eu acho que vale. A colposcopia pode dar falso positivo? Pode, né? A gente vê lâminas de citologia com lesão de alto grau, que a colposcopia é negativa, né? Então, assim, eu acho que é interessante, mas eu sempre tenho a minha opinião que o COTEST. Agora, vai depender das decisões dos gestores, né? Precisa ter estudos locais, precisa ser feita uma certa avaliação, né? Então, eu acho que é uma ferramenta a mais que a gente tem aí para rastrear. Para a parte clínica é bom, né? Porque você já prevê que a paciente tem um HPV de alto risco, por exemplo, então é possível fazer um acompanhamento melhor. Mas o problema que eu digo, que eu vejo, no meu ponto de vista, não está na metodologia. Eu acho que ele vem antes da metodologia. Tem muita coisa no programa que precisa ser melhorado, né? A gente trabalhou com eu trabalhei com uma equipe no Ministério da Saúde uma época, a gente constatou várias situações, então, primeiro, aquele básico de sempre tem que funcionar bem. Se ele não funciona, não adianta ter uma tecnologia de ponta, né? Mas eu acho, sim, que é uma ferramenta que vai ajudar muito, tá? Agora, custa caro ainda, né? E vamos ver o que vai acontecer.
O que a gente tem é que o ano passado algumas capitais já receberam, né, já começaram a implementar. Até o final desse ano, acho que é para todos os estados terem pontos assim de implementação. E aí eu acho que daí vai vir bastante estudo, né? Vai ter levantamento de dados, e aí vai ser possível verificar viabilidade e tudo mais, né? Mas eu acho que a citologia, não é por ser citologista, mas a citologista tem suas limitações, a gente sabe disso, mas ela também tem seu valor, né? Então, eu acho que vale a pena, né, ter esses dois métodos aí trabalhando junto, né? Mas é o meu ponto de vista. Muito obrigada, doutor Marcelo. Bom, em função do tempo, realmente a gente vai, né, que finalizar, mas como eu informei, dúvidas, comentários podem repassar, que a gente vai repassar para o doutor Marcelo. Também, se a gente não tiver respondido alguma dúvida aqui, a gente vai voltar no chat para poder coletar as dúvidas que a gente não respondeu, para poder compartilhar para ir com ele, tudo bem? Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela disponibilidade. Obrigada a todos também pela presença aqui e até a próxima.